A partir aí você tem a compreensão de tudo. Você pode fazer em qualquer ordem, como você sentir a tua necessidade. E a tua carreira de escritora, ela começou quando? Qual foi o teu primeiro livro? Nossa, eu comecei a escrever, eu estava com o marido número 3, com o Luca. Com o Luca, eu me lembro que eu comecei a escrever o Solta no Vento, que um dia se transformou no Solta no Vento. Comecei a escrever sobre né, porque ali eu fiz a terapia de vidas passadas, e eu fui escrevendo para não esquecer das vidas que eu tinha visto. Uhum. Aí um dia ele pega, e isso tudo datilografando, vocês lembram da máquina de datilografia? Ainda era daquela italiana, como é que era o nome daquela famosa italiana? Putz, Primícia? não lembro. Hã? Primícia? A máquina... Não é essa. Não era. É um outro nome bem mais conhecido. Bonetti, sei lá, não recordo mais. Aí eu datilografava e guardava numa pasta. Até que um dia ele pega essa pasta e ele leu. Aí eu me lembro que ele ficou lendo, depois do jantar. Aí quando ele acabou de ler, ele disse para mim, que ali era pouco material que estava, né? Estava apenas começando. Ele assim, que maravilhoso, como tu escreve bem, como tu contou essas... Eu não conseguia parar de ler. Continua, tu escreves muito bem. Então, ele ter me dado esse incentivo, e sendo um homem que falava 7 línguas, né? Que ele falava 7 línguas, fala 7 línguas, uma pessoa muito culta. Então, aquilo me motivou. Então, o Solta no Vento foi o primeiro trabalho, né? E realmente é o meu xodó. É o meu xodó. Agora ele já está na Amazon americana, já está na Amazon italiana, em italiano e em inglês. Eu quero ver, mas se eu tenho tempo de traduzir os exercícios sistêmicos para inglês e italiano, e também lançar ainda esse em 2026, vamos ver. Aí nós temos os exercícios, né, de genealogia sistêmica. Sim. Queres falar um pouquinho dele? Olha, o livro dos exercícios sistêmicos, ele realmente... Está aqui. Esse aqui. Ele foi um compilado ele não foi planejado. Teve um dia que eu juntei e digo, vou escrever esse livro, vou colocar isso como um livro. Por quê? Porque vinha uma pessoa, eu fazia um exercício para o marido, vinha outra, eu fazia um exercício para a situação com a sogra, vinha outra, eu fazia um exercício para antepassados. E aí eu entregava para elas e deixava uma cópia para mim. Escrevia às vezes 2 vezes, né? Que era tudo do momento, do campo da pessoa, que ele tinha uma força muito grande. E aí eu fui guardando essa pasta, aquilo foi... Até que um dia eu olho e digo, meu Deus, quanta coisa que eu tenho aqui. Nesse só dá um livro. Eu juntei tudo e está aí o livro. Então, eu acho até meditações guiadas, né? Eu acho ele simplesmente maravilhoso, a Casal e Separação. Então,
como diz uma cliente minha, Tânia, dependendo da situação, eu vou na página tal, eu vou na outra, tem um ano que eu olho um, tem outro mês que eu olho a outra, e assim vai. O que eles disseram sobre nós mulheres? Esse eu fiz quando eu estava na Itália, na minha época feminista, bem feminista. Esse e o Cenerentola, o Cinderela se Rebela. Porque esse livro, ele é o meu xodozinho, porque eu fiquei 2 anos fazendo pesquisa, 2 anos pegando os livros, lendo livros, tanto que lá em Lodi, a biblioteca de Lodi disse que eu tinha sido a pessoa que mais tinha pego livros no território italiano naquele ano. Eu tinha sido a pessoa que mais levou livros para casa, por quê? Porque eu tinha que fazer uma pesquisa imensa, e eu fiquei 2 anos lendo os livros para pegar o que realmente os homens, desde de antes de Cristo até a Idade Moderna, o que os homens famosos, papas, militares, políticos, escritores, falaram e escreveram, na época, escreveram sobre nós mulheres, né? E é arrepiante, porque tu vê como nós éramos tratadas e desconsideradas e humilhadas na história da humanidade. Nós temos aqui o Cinderela se Rebela, Manual de Autodefesa. Eu acho muito fofo, porque ele foi, o Cinderela se Rebela, ele foi considerado, ai meu Deus, meu cachorro está comendo os livros, olha só o que desgraçadinho faz, olha aqui. Ele está atacando os livrinhos que estão aqui embaixo. Começar a botar mais na prateleira. Cheio dos dentinhos do cachorro sem vergonha. Mas o Cinderela se Rebela, ele foi considerado, na época que eu lancei na Itália, eu tenho até, depois eu até posso mandar para ti, eu saí em revistas, eu fui para a televisão, dei muitas entrevistas sobre esse livro, porque ele foi considerado pelas feministas e jornalistas italianas o primeiro manual feminista no mundo. Né? Nenhuma mulher tinha lançado nada semelhante. E eu não acho que ele é tão feminista, porque ele realmente são as 10 regras que previnem violência e abuso. Tanto que agora, acho que ele já está aí grátis, não está grátis? Não sei. Eu acho que ele está grátis, que eu já tinha colocado ele de graça. Não sei se o rapaz É super atual, então, né? Tu escreveu quando esse livro? Eu escrevi em 94, 95, por aí. Está mais atual do que nunca, hoje. Continua atual, porque só que no Brasil, que os homens estão matando de mulher, gente, cada mês fica pior. Tânia, uma epidemia de feminicídio. Tu acha que os homens estão matando mais ou que a informação está mais disponível e a gente está sabendo mais casos de feminicídio? Porque essa... A violência aumentou, mas a informação agora ela chega para a gente. Antigamente o marido passava a faca e ficava ali. A pessoa que mora no Maranhão, tu não sabia se a mulher tinha sido esgoelada, esfaqueada, assassinada a tiro. Ninguém tinha, a gente não sabia nem se aqui em Tubarão uma tivesse sido morta. Sabia 50 anos atrás? Na visão da constelação e da psicogenealogia, o que leva um homem a fazer um ato horroroso, horrível como esse? Normalmente ainda são resquícios de lealdades familiares lá atrás. Outros mataram. Como? Não se comenta. Depois que acontece uma tragédia desse tamanho na família, o que a família faz?
Abafa. Para de falar. Ninguém comenta, ninguém fala mais o nome dela, ninguém comenta o nome dele. Todo mundo tem vergonha de, eu sou a filha, sou a sobrinha, sou a neta daquela que foi esfaqueada, degolada. Na terceira para a quarta geração vai ser esfaqueada de novo, mais uma do sistema, até que seja honrado, colocado no coração, a vítima e o agressor. Que é muito difícil para as pessoas entenderem isso, né? Como que eu vou colocar no coração o cara que matou a minha avó? Eu sei, não é fácil. E por isso que a violência está aumentando, ao invés de diminuir, está aumentando. Porque a árvore fica cheia, o vô matou, daí 2 tios matam as esposas, daí o teu irmão e o teu primo também dão um tiro na cara de outros. Aí os netos já vai ser 4. Que vão lá, e tem muita gente para reparar. Antes de eu te conhecer, eu fiz um trabalho de hipnose, mas eu tenho um nome diferente, assim, um termo, hipnose mais de vidas passadas, tal, e eu com 5, 6 anos de idade, eu sofri um abuso, que eu comentei contigo, que eu achava que não tinha sido um abuso, porque não se consumou, foi uma tentativa, digamos assim, né? Teve a enchente de 74 em Tubarão, a gente foi passar uns tempos na casa da minha tia em Laguna, que foi menos afetada pela enchente. Sim. E eu fiz amizade com os meninos ali da vizinhança, tal. Naquela época a gente ficava na rua o tempo todo, né? Só ia para dentro de casa para comer e tomar banho e dormir, né? E aí tinha um campo de futebol, umas 2, 3 quadras da casa da minha tia, e nesse campo de futebol apareceu um parquinho, daqueles parques itinerantes, né, com roda gigante, carrinho de bate elétrico, aquela coisa toda. E naquela época a gente não tinha grana, não tinha dinheiro, assim, então a gente ia lá pro parquinho para ver o pessoal se divertindo, mas não tinha dinheiro para andar nos brinquedos, né? O gerente do parque, ele meio que gostou de mim, digamos assim. E ele começou a me dar fichinha para eu andar nos brinquedos. E eu, assim, me apaixonei pelo cara, né? Porque, o cara me dando fichinha, aí eu dava para meus amigos, aí virei também aquele o dono da bola, né? Sim. E ele foi, tipo, o pedófilo tipo sedutor, né? Ele vai te ganhando, né? E um dia ele me convidou para ir no trailer dele. Aí, assim, tu queres ganhar um saco de fichinha? Ele mostrou um saco, tinha fichinha ali para andar, eu acho que 1 ano nos brinquedos. E aí ele me levou assim, vamos, 6 anos de idade, imagina. Aí ele sentou na cama e tal, e ele falou assim, queres ganhar esse saco de ficha? Claro que eu quero. Então tu vai ter que fazer um truque com uma cinta. Ele tirou o cinto e fez um truque de mágica lá que eu não entendo, até hoje eu não entendo muito direito, que era, ele fazia um nó e que puxava esse nó e o nó se desfazia. Então se eu fizesse igual como ele fez, eu ganharia o saco de fichas. Se eu não fizesse, eu teria que tirar roupa. Aí, graças a Deus, eu era um menino muito tímido. Então, acho que a única pessoa que eu tinha tirado a roupa na minha vida era minha mãe para me dar banho, né? Claro. E eu assim, não, tal. E aí ele foi muito sedutor, tal. E não, é assim, tal. E explicou 10 vezes o truque. Olha como é fácil de fazer, tu vai ganhar as fichas com certeza. Aí ele pegou o saco de ficha, espalhou na cama, assim, para né, dar aquela sensação de que tinha muita ficha, né? Aí eu não, resistindo, não, mas na cabeça de 6 anos, tu não imagina que é um... Não tem maldade.
Não existe maldade, ele tá querendo fazer uma coisa para mim ali e tal. Tem que ficar pelado, não quero ficar pelado, tem vergonha. Aí ele chega um momento que ele fala o seguinte, eu vou te mostrar como é fácil. Eu vou tirar a minha roupa. Ele tirou a roupa dele. Ele ficou pelado, era aqueles trailerzinho pelado, eu lá dentro, porta fechada, ele fica pelado na minha frente. Eu lembro dele até hoje, assim, ele tinha uma aparência assim, baixinho, forte, todo peludo, bem moreno. E aí ele, naquele jeito tal, aí eu assim, tá, vou fazer. Eu faço o tal do nó e eu puxo o nó e o nó não se desfaz. Eu erro o truque. Quando eu fiz isso aqui, que eu errei o truque, deu um negócio em mim, assim, que na hora assim, eu apavorei, eu levantei, fui para a porta e abri a porta. A minha sorte que a porta estava aberta, ele não tinha chaveado a porta, e eu saí daquele negócio lá, fui para casa. Eu nunca toquei nesse assunto, nunca mais voltei no parque, nunca toquei nesse assunto com ninguém. Eu acho que eu fui tocar nesse assunto, eu devia ter uns 30 e poucos anos numa sessão de terapia. Porque na minha cabeça foi uma coisa assim, não foi abuso, eu não sofri um abuso sexual ali, porque não houve penetração, não houve toque, não houve nada, né? Mas depois de muito tempo eu fui entender que eu realmente sofri um abuso sexual ali, mesmo não tendo... Com certeza. Né? Não houve penetração, não houve toque, mas a intenção era aquela, né? Claro, uma evolução para eu não algum falei tipo pra ninguém, porque eu não tinha... Eu acho que eu fiquei com vergonha, né, fui entender que era um abuso sexual e pedofilia, que era um pedófilo. Isso, nossa, lá com 20 e poucos anos. Muitos anos depois, com certeza. Então, assim, provavelmente esse cara, né, foi abusado, se tornou um abusador, né, e eu entrei como uma vítima ali. Sim, e também te digo o seguinte, que das pessoas que têm, por exemplo, acima de 70 anos, 80, vamos botar 80. As mulheres que têm hoje 80 para cima, 95% foi abusado. O difícil é tu encontrar uma que não tenha sido abusada. E já te digo mais, elas negam até a morte. Eu atendi 4 mulheres da mesma família. A mais velha contou o abuso das outras 3. E ela disse, eu fui a única que não fui abusada. Aí, quando veio a segunda, eu perguntei para ela, tu fosse abusada? Não. Aí eu insisti, confessou, fui abusada. Como a outra tinha contado. Aí, a outra também acabou confessando. Mas moça, quando veio, eu disse, tá aí, como é que tu lidou com o abuso? Que abuso? Eu digo, o abuso sexual? O fulano de tal te abusou? Não. Mas ela ficou tão indignada, mas ela ficou tão braba, mas ela só faltou assim me avançar. Que eu estava, sabe, pegou a bolsa, foi-se embora, abandonou a sessão. Porque eu estava invadindo a privacidade dela, inventado delírio, que a irmã dela contou que era uma mentira. Eu respeitei, ela foi-se embora, não fizemos nem constelação nem nada. Aí a outra irmã mais velha voltou, acho que uma semana, 10 dias depois. Aí eu comentei com ela, que ela disse, como é que foi a sessão? Deu tudo certo com a caçula? Eu digo, não. A caçula foi-se embora, disse que nunca tinha sido abusada e ainda me deu uma bronca que eu estava invadindo a privacidade dela e que vocês eram todas mentirosas, que tinham inventado coisas sobre ela. Aí ela respirou fundo, olhou para mim, ela disse, Tânia, eu vi
Ela não sabe que eu vi. Eu assisti de longe o abuso. Nós tínhamos um terreno assim, ali era a lavanderia, e dali eu vi ele abusando. Ele abusou dela, das duas, da minha e da terceira e da quarta. E ele era o empregado do pai dela, era motorista de ônibus e caminhão do pai dela, tá? E a pessoa até hoje, ela nunca foi abusada. Daí o que que... Não, agora que eu vou te contar o fim da história. Aí passa-se o quê? Faz um ano atrás, ela diz para mim, tu sabes que a minha filha, sabe o que que a minha filha está fazendo? Eu digo, sei, só que a tua filha se formou em Direito, né? Pois é. E não é que agora ela está trabalhando numa cidade assim, assim, assado, aqui de Santa Catarina, e ela está trabalhando com abusos e violência dos homens contra as mulheres? Eu digo, não, sério. É? Ela está fazendo isso por você? Ela paralisou, não fez mais um comentário. Entender? A filha não sabe do abuso da mãe, nunca imaginou que a mãe foi violentada e abusada, e ela agora dedica a vida dela, continua. Está um sucesso, já ganhou prêmios e tudo, de um trabalho lindo que ela está fazendo pelas mulheres e meninas violentadas da cidade onde ela mora. É impressionante. É Eu impressionante. O campo vai adiante e as lealdades são reparadas. eu tenho uma amiga minha que ela é casada, ela tem um filho, e o, o marido dela, os pais se separaram quando ele era novinho. E a segunda mulher do marido errei aqui, peraí. Ela é casada com um cara. Esse cara tinha um pai que se separou quando ele era novinho. Aí o pai dele casou com outra mulher. Ele tinha muita grana. Quando o pai dele morreu, ele era pequeno ainda. A mulher deu um jeito lá de desaparecer com o dinheiro do cara e deixou heranças zero para ele. Aí passou tempão, tal, e aí esse menino casou, tal, né, com essa minha amiga, tal. O que o filho tá querendo fazer para a universidade, para a faculdade? Direito. Quer ser advogado. Aí eu até lembrei disso, assim, né? Quer ser advogado para buscar justiça. Buscar a justiça. Como isso é até, vou usar uma palavra, é impressionante. Eu tenho vários casos de pessoas que vão fazer medicina. Não tem advogado nenhum na família. Sim. É bem isso. E a pessoa vai fazer medicina porque a avó, que ele nem conheceu, que morreu antes dele nascer, a avó teve infarto e não foi socorrida. Eu tenho um outro casal gaúcho que ele é socorrista desses de ambulância, de SAMU, o cara fez especialização, né, em medicina e socorro de emergência, de pessoa quebrada, esfaqueada, aquelas coisas medonhas todas. O cara era um... O cara ainda, acho que agora já deve estar aposentado, mas até pouco tempo atrás ele trabalhava que era uma coisa. Tanta gente que ele socorria. Aí um dia eu perguntei para ele, eu digo, quem é que não foi socorrido? Aonde, Tânia? Eu digo, não estou falando da tua profissão, querido. Quem é que não foi socorrido na tua árvore? O meu avô caiu um pedaço de árvore, uma tora, né, cortando as árvores, caiu uma árvore em cima da perna dele, não conseguiram tirar e ele morreu sem ser socorrido lá no meio da plantação. Aí ele tem que socorrer todo mundo para compensar a dor do avô que não foi socorrido.
Então, a gente acha, Max, que a nossa profissão é escolha nossa. Nem a profissão é escolha nossa. O zero, como é que é? Livre-arbítrio, nem nisso. Não. No amor, no sexo, na profissão, nas coisas que mais movem o ser humano, de jeito nenhum. Nós vamos. É como dizia o Bert dizia essa frase que eu fiquei horrorizada com essa frase. Mas com que os anos da minha profissão só confirmaram que ele tinha razão em falar o que ele falou, né? Que nós não temos importância na árvore, nenhum de nós. O que importa é a árvore, não é a Tânia. A Tânia é filha do Genésio, a Alita tem as avós, os avós, os bisavós, os irmãos, já está para baixo, já tem filho, já tem neto. Eu sou importante? Não. Importante é que a árvore sobreviva, continue gerando filhos, continue gerando crianças, que mantenha. Né? Então, por isso que a coisa mais grave que pode acontecer no sistema familiar é uma pessoa tentar matar um parente. Isso é a maior violência. Por quê? Porque se um parente nosso pega uma arma, vai lá, briga com o João e dá um tiro na cara do João, é algo gravíssimo e medonho. Só que aí a gente tem um parente que é assassino. Agora, se o teu tio pega um rifle e mata a mãe dele, mata os 3 irmãos dele, ele quer matar a família inteira, ele quer destruir a árvore. Está tentando contra o sistema. O sistema que deu vida a ele, tá louco? Por isso que para nós o crime dentro da família é hediondo, porque, meu Deus, tu tá matando a árvore que te deu vida. Principalmente aqueles que matam pai e mãe, né? Meu Deus. Eu queria voltar um pouquinho aqui, porque a gente... dos e-books aqui, né? A gente falou sobre a Cinderela e tem um manual de genealogia sistêmica. Sim. Queres falar um pouquinho desse? Porque eu achei importante ter um manual. Muita gente não tem a mínima ideia do que a genealogia é, do que pode fazer, quais são os benefícios. Então, eu compilei as minhas ideias, compilei o meu... Né? Deixa eu ver se está aqui. Aqui nem... Não, eu não tenho esse aqui em casa, porque isso é e-book, né? Não tem. E-book é isso. O texto está no meu computador. Mas eu fiz baseado também na minha experiência, mas principalmente das clientes, né? Então, as pessoas vinham perguntar o que é isso, o que não, Então, todas as perguntas que eu tanto escutava de genealogia, quando eu fazia os cursos, quando eu explicava, eu coloquei ali. Eu acho que é um preço mais do que humano, bem baratinho, e vai mudar a tua cabeça, vai contribuir para a tua vida de uma forma maravilhosa. O Cinderela está gratuito mesmo aqui, ó, e-book gratuito. Cinderela está gratuito, sim. Aí nós temos aqui genealogia sistêmica e traumas hereditários. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, sobre a questão tem um curso, né, sobre esse livro aqui, né? Tem. E 442 perguntas e respostas sobre genealogia sistêmica. Sim, porque eu fui fazendo, né, colocando na folha, em folhas, e aquilo ali eu fui digitando todas as perguntas que as pessoas faziam para mim, nos cursos e nas conversas, nas sessões individuais sobre a vida delas, e é lógico que isso tinha a ver com genealogia. Então, as perguntas... E eu já dei as respostas, então eu acho muito interessante esse livro. Esse é um material super rico, né? Sim, sim. Aí a gente tem aqui a jornada... Aí eu fiz um livro para as criancinhas, porque eu digo, gente, tu tem um filho, tu tem um neto, tu tem um adolescente, tu quer que ele entenda um pouco, e não tem material, eu não encontro material para as crianças, então eu fiz um materialzinho para as crianças lerem. Emagrecer com a mente.
Aí eu usei o biopsique para as pessoas que querem emagrecer, não tem receita, não tem nada disso, é simplesmente usando a reprogramação, né? Usando as técnicas de reprogramação para a gente. Esse E aqui esse aí eu achei muito fofo, magra, rica e feliz, porque todo mundo me diz isso e depois ficou essa frase, eu comecei a usar em tudo quanto era curso. Te lembra, né, Max? Aham. É ótima essa frase. Porque eu dizia para todo mundo me procura para ser magro, rico, feliz. Ninguém quer ser gordo, ninguém, né? Agora com o Monjaro, ninguém vai ser mais. Mas ninguém quer ser pobre, porque pobre tu não tem importância, claro que não, só passa perrengue. Uhum. E, e é lógico que magro, rico e feliz, porque as pessoas querem o quê? As pessoas têm a ilusão de que existe alguma fórmula da felicidade perene, de que tu de segunda a segunda tu vais acordar, meu Deus, que maravilha, ai, eu vou fazer isso. Vai! Tem dia que a gente acorda mais ou menos, tem dia né, que tu não, principalmente a gente quando passa dos 50, 60, a gente começa a perder as pessoas que ama, começa a olhar para trás e ver quantos sonhos que tu tivesse, desses sonhos, quanta coisa tu não consegues mais fazer, não dá mais tempo de fazer, não vai dar, nessa vida já não vai dar mais. Aí é algo, se tu não tiveres equilíbrio, se tu não tiveres recursos internos, tem pessoas que se matam, tem pessoas que pegam a mala, vão-se embora, não desaparecem na vida, né? E tem pessoas que simplesmente se separam. Eu tenho um cliente que ele largou a família e foi ser morador de rua. Morador de rua. Deixou a empresa para era um homem rico, porque entrou numa depressão, a mulher achou que ele estava fraco, um babaca, se tu é macho, levanta dessa cama, e ele começou a se sentir afrontado, os filhos ficaram todos ao lado da mãe, o pai é um fraco, o pai é um bosta, o pai é um merda, o pai é um covarde, e ele que tinha construído um patrimônio de milhões, lá no Videira, Chapecó, lá do outro lado, lá pro final do estado, quase na fronteira. Ele não deu conta. Simplesmente saiu com a roupa do corpo de casa. Já fizeram de tudo para ele voltar, ele não volta. Aí os filhos encontram ele, levam ele para algum lugar, para um hotel, dão um banho. Ele só podendo, ele já foge de novo e volta para a rua. Como tu explica uma situação dessa? Alguém no sistema já fez e ela confirmou comigo. Ele já tinha tido um parente que tinha ido embora e desaparecido. Ninguém sabe que fim levou. Entendi. Tudo é uma repetição. Max, essa frase que eu vou dizer agora é uma das frases mais terríveis sistêmicas. Não tem nada de novo no sistema. É a gente que é ignorante no sentido que ignora, né? A gente não conhece o que foi vivido na árvore. Daí a gente acha, olha, aquela lá engordou, está pesando 100 quilos. Espera aí. Mas quem é que foi abusada e que engordou para esconder o corpo do abuso? A avó dela. Ora, ela também. Vovó, eu carrego a sua dor. Essa é a lealdade. Vovó, eu também faço como você. Entendeu? Daí outro. O bisavô tinha uma madeireira, foi roubado, o sócio roubou, perdeu tudo. Aí tu monta uma empresa, quando tem a mesma idade dele, tu também perdes tudo. Faz um péssimo negócio, dá uma pernada, teu sócio leva tudo e tu é roubado e fica pobre. Então, lição número 1, faça
um esboço da tua árvore genealógica. Tenta saber até bisavô, pelo menos. Não vou nem para trisavô, que já é mais longe, tem gente que nem sabe. Não tem mais documento, não tem informação. Mas até bisavô, gente, é obrigação nossa saber. E não se esqueçam dos tios-avós, né? Porque são irmãos dos seus avós. Se você teve 3 irmãos do seu avô que foram assassinados, tu acha que não estás correndo risco de ser assassinado? Estás sim. Aí você vai atrás dessa informação, você descobre que foram assassinados. Como é que tu te livra desse risco? Manda rezar uma missa em intenção deles. Uma não, algumas missas. Onde é que eles foram enterrados? A sepultura nem tem mais o nome deles. Vai lá, compra, manda, bota uma coisa com o nome deles, honra, bota foto. Não tem mais foto, ninguém mais nem sabe que é a sepultura das criaturas. Vai lá e faz. Manda lavar, senão vai lá, pega um balde, vai lavar a sepultura dos seus antepassados. É olhar de frente isso, né? De colocar luz ali Mas mesmo. isso dá trabalho, é empenho, ninguém mais quer. Nós estamos na era digital, fica em casa, tique-tique no celular e acha que ali a vida tá toda ali. Tua vida está no cemitério, a tua vida está nas relações com teus filhos, está nas relações com teus pais, está na qualidade da relação com teus irmãos. Agora, se tu não consegues lidar com a realidade e fica no mundo digital, que muita gente está escapando para isso, muita gente está fugindo para o mundo digital, né? O ideal é que a gente hoje, né, se dê um limite. Olha, eu vou ficar olhando o meu celular 2 horas. Passou de 2 horas, ignora. Já é fuga, né? Já tu tá fugindo da vida, né? Exatamente. Vivendo, né? Deixando de viver para olhar só ali. O que os outros estão fazendo da vida deles? Isso é vida? Não. Aí eu estou negando a minha. Não estou vivendo a minha. Os anos estão passando e eu estou ali. Tânia, como é que cuidado com isso. Para as constelações em grupo, tu tá fazendo agora, tu não tá mais fazendo no centro, né? Estás fazendo em Jurerê? Eu fiz uma aqui no Jurerê, eu tenho outra agendada para o dia 6 aqui na segunda-feira. Mas não sei se vou fazer mais alguma. Porque no meu pai... Tu teve... tu comentou com a gente que tu ia morar na Itália, né? Esse plano ainda existe ou uma coisa que tu não já não, passou? morar não, é que tá acontecendo coisas na família, né? Que talvez eu tenha que voltar para a Itália, passar um período lá na Itália também. Tanto que eu estava falando com a Adriana, que a gente agendou a Angelina para julho. Eu nem estou anunciando, porque eu estou achando que eu vou estar na Itália. Entendi. Então, não vai ter mais aquela constância de constelações em grupo que tinha antes. Não. Mas quando eu der conta. E a questão da constelação outorgada? Pois é, daí quando eu faço as outorgadas. Por isso que tá até difícil, né? Porque... Mesmo a outorgada precisa de ter o grupo, né? Do grupo. Usa ter o grupo. Precisa do grupo. Eu vou amanhã, sábado. Só para o pessoal entender, a outorgada é a constelação que você faz à distância, né? Por exemplo, eu estou lá em São a pessoa Paulo. Passa para mim um áudio, ou passa para mim o texto contando a história, e eu no grupo faço exatamente como se ela estivesse sentada ali assistindo. Depois eu ligo para ela, eu mando um áudio e conto para ela como é que foi a constelação e a solução final que foi feita
no trabalho sistêmico do grupo. E todo esse Então tem o mesmo efeito, como se a pessoa estivesse ali. Sim. Eu já fiz algumas e realmente não muda. Impressionante. Impressionante também. O teu trabalho na internet, né? Como que as pessoas acessam? É através do teu site? Existe você compra pacotes ou compra produtos um a um? Como é que funciona essa... Olha, lá no site, a pessoa quer curso, ela vai lá, ela clica, compra na Hotmart, já entra, já paga com o cartão, faz tudo lá, não precisa de nada. Eu ainda estou agendando com as constelações outorgadas, com a Adriana, mas tudo isso vai mudar. Semana que vem já vai mudar, eu quero criar uma outra situação, né? Enfim, está tudo muito instável, está tudo muito indefinido na minha vida. Né? Agora o meu pai está morrendo, meu pai está numa situação, um fiozinho de vida, então, sabe, a própria disponibilidade, eu queria fazer lá na casa dele, daí, que fica ali em Coqueiros, fica mais fácil para as pessoas irem, né? Porque eu já fui ver algumas salas para fazer constelação. Gente, eles querem 3, 4 mil reais por um único dia. É um preço de país que o pessoal não está tendo dinheiro nem para ir para o supermercado. Aí tu queres usar 4 horas uma sala, o fulano quer 4 mil reais. Daí está vazia, ele não aluga para ninguém, mas ele não baixa o preço, sabe? Está um pouco fora da realidade, não dá para entender os preços. Uma amiga minha estava querendo se mudar de Xanxerê para cá, foi olhar apartamentos para alugar, é uma coisa totalmente fora, assim, né? Uma coisa muito... Aqueles apartamentos que tem aqui eu não digo na frente da praia, não, na primeira rua ali do Búzios, são os prédios em bom, 2 suítes, 3 suítes, enfim, mas assim, prédio que tem comércio embaixo já né? Não é top. Sim. Tem cafeteria, tem lavanderia, para, né? Eu já não ia querer morar num negócio desse. Mas, sabes quanto é que estão pedindo por um apartamentinho aqui no Jurerê, alugado ali? Tipo, 90 metros quadrados, é 120? 12 mil, 14 mil reais. Meu Deus. Olha a renda ou fumar maconha. Morar num apartamento de 12 mil reais de aluguel e comer miojo todo dia. Gente, olha, aqui nesse prédio vai fazer já 20 anos esse prédio, já. Acho que uns 18 anos ele deve ter. Aqui estão cobrando a metade, estão cobrando 6, 7 mil, eu já acho muito, né, de aluguel de 3 e de 2 suítes, mas na beira da praia está um desespero, e se tu vais ali para a parte, quando eles chamam que é internacional, que eu moro no que chama tradicional de Jurerê, né, que é da Algas para cá, mas se tu vai da Algas para lá, querido, 22 mil ou um aluguel de apartamento. Nossa. Tem que ter bala na agulha. E coisa linda, né? Tudo vazio. Coisa linda tu ter essa bala, né? É tão bom. Claro que é linda, mas daí eu olhei o prédio e digo, tá 22 mil e olha, 1/3 está alugado, o resto tudo vazio, claro, né? Então... Tânia, quero te agradecer imensamente. Foi um bate-papo muito gostoso. Nós batemos um recorde aí, 4 horas e 41 minutos. Obrigado por tu ter me aturado esse tempo todo. Mas a coisa fluiu tão leve, tão gostosa. Nem percebemos. Não vi o tempo passar, para ser sincero. E muito obrigado. Imagina. Eu que agradeço, e se tivermos uma outra oportunidade de
de falar de outras, né, porque eu tenho outros projetos, projetos bem interessantes que eu quero lançar na minha vida, que eu quero agora, a minha vida indo para o digital. Eu quero realmente, quando eu falo indo para o digital, não é vender produto no digital, né? Que tem gente quando fala digital, lá vem ela querendo vender não sei o que para nós. Não vou querer vender nada. Eu vou querer. É uma coisa, Max, que eu pensei. Eu falo para um grupo de pessoas, onde tem 30, 40 pessoas naquela sala, né? Uhum. Eu sei que as informações são válidas, vão tocar, mudam a vida da gente, muito importante. Mas eu posso fazer isso também no YouTube, né? Uhum. Então eu estou começando, já comecei a escrever, então agora eu vou começar a gravar, vai ser coisa bem simples, tipo eu aqui, como eu estou fazendo aqui é o que vai ser, não vai ter nada de iluminação, fundo específico, não vai ter nada disso. Uma coisa bem simples, então eu vou falar dos temas, né, e depois vou pedir para vocês também propor assuntos que de repente eu não tenha pensado. Mas é isso, eu acho que aquilo que eu falei ali, que as informações sistêmicas mudaram a minha vida e mudam, porque como Berta Hellinger, falando da vida de mãe, de pai, ele mudou completamente a minha vida, o meu destino, e depois que ele mudou o meu, milhares de pessoas eu já mudei. Sim. Né? Porque ele mudou a mim. Quantos cursos de formação, quantos formados por mim tem nesse Brasil? Eu praticamente não fui a primeira, mas eu fui a segunda ou a terceira pessoa que trouxe constelações familiares para o Brasil. Uhum. Então, é muita gente formada, muita gente que participou, muita gente que me ouviu, muita gente que constelou, milhares e milhares, eu fiz as contas, já passou de 20 mil pessoas afetadas diretamente pelo meu trabalho todos esses anos aqui em Florianópolis, né? Sim. Então agora eu quero levar isso para o digital, quero fazer mini aulas, quero fazer, sabe, tópicos importantes, rápidos, alguns curtinhos, outros mais demoradinhos para tu botar um headphone e caminhar e ir ouvindo, né? Sim. No YouTube, então é isso. Esse é o meu projeto, ir para o digital. O negócio do YouTube é interessante porque tu pode depois, tu mantém um vídeo no YouTube e depois só extrai o áudio e tu pode montar um canal no Spotify. Então, tu vai ter e as pessoas, eu faço muito isso, eu vou para academia, boto ali e vou escutando um podcast no... Eu sou craque, eu fico malhando, quando eu vou para academia, eu vou caminhar na beira da praia, eu não estou ouvindo música. Eu estou ouvindo Berta Hellinger, eu estou ouvindo o Joe Dispenza, eu estou ouvindo alguma coisa para contribuir para a minha vida. Se bem que o próprio YouTube permite tu só escutar o áudio também, né? Não precisa estar com... Sim. Então o YouTube é perfeito para isso. Mas assim, ó... Cada vez a tecnologia está contribuindo mais para o ser humano, para o desenvolvimento, para o crescimento do ser humano. O Elon Musk, eu sou um fã do Elon Musk, ele fala que hoje em dia tu só é burro se tu quiser, porque tu pode aprender qualquer coisa no YouTube, na internet, vai atrás da informação. Tem muito lixo, mas aí vai da tua cabeça, né? Vou procurar lixo ou vou procurar ouro, né? Porque tem muito ouro nas redes sociais. Sim. Esses dias uma pessoa dizendo para mim, ai, Tânia, mas tu gosta tanto de internet, mas na internet tem tanta pornografia. Sem pornografia, porque eu não digito nada que vá me direcionar naquilo ali. O algoritmo, né? Ela clicou alguma coisa que começou a aparecer pornografia. Não é sacanagem, porque tu anda procurando sacanagem, né? Tu nunca viu nenhum vídeo? Eu digo, eu não sabia nem que tinha. É bem por aí. Ela se entregou sozinha. Foi. Tânia, sempre quando tu quiser, mas assim, ó, falar sobre qualquer coisa, só me dá um toquezinho, a gente faz outro bate-papo desse. Sempre quando eu tiver algum projeto, que eu estou organizando algumas coisas bem interessantes, né, para esse ano de 2026,
principalmente que eu já estou planejando, já dei a vacina no cachorrinho, no Pipo, estou me organizando que eu acho que daqui uns 60 dias eu vou para a Itália. Estou com essa previsão. Uhum. Aí eu estou pensando em também fazer alguns cursos lá, entrevistar algumas pessoas que eu acho muito interessantes lá da Itália, daí o Pietro, que é tradutor, já me ajuda na tradução, enfim. Uhum. Mas acho que tem muita coisa, gente, para trabalhar no mundo sistêmico ainda, que está começando, porque eu acho que muito pouca coisa tem na internet válida, né? Isso, Bobagem, constelação na água, constelação com cavalo, deixa os bichos em paz, deixa a água, vai largar, joga esse balde fora, vai fazer coisa que preste, né? Principalmente, que é a mensagem que eu quero finalizar, constelação familiar, como dizia o mestre Bert Hellinger, trabalha com a vida humana. E se nós não temos responsabilidade com a vida da pessoa, que raio de constelador eu sou? Né? A pessoa, quando você vai entregar um tema, você está entregando a tua vida nas mãos do constelador. E é muita coisa. Então não se pode banalizar, não se pode brincar com esse tipo de coisa. Eu tenho o máximo do respeito e sempre digo para os alunos e para os clientes que quando alguém me procura, eu olho para a pessoa como se essa pessoa fosse o meu filho Juliano. O que eu entregaria para o meu filho? Se ele estivesse aqui agora no lugar dessa pessoa me procurando, dizendo, olha, eu estou com esse problema. O que eu faria pelo meu filho? Eu faria. Então é o que eu farei por ele. Aí a gente entrega sempre o melhor. Maravilhoso. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Até a próxima. Até a próxima. E haverão próximas. Então tá. Obrigada. Tchau, tchau. Quero pedir para você que assistiu até o final essas mais de 4 horas de bate-papo com a Tânia Rocha, escritora, consteladora. Foi um bate-papo muito gostoso. Não vi o tempo passar, não vi mesmo. E curta, compartilhe, comente, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Vamos fazer o PodMax ser um dos maiores podcasts de Santa Catarina. Para começar, depois Brasil. Um abraço.